Olá, moçada do segundo ano, retornando aí a nossa aula de Química, que é o professor Ezequiel. Nós estamos apresentando o quadro resumo do cálculo estequiométrico, tá? E apresentamos aí uma equação química onde nós temos os componentes etanol, oxigênio, gás carbônico e água. Então, a equação está escrita mostrando que 1 mol de álcool reage com 3 moles de oxigênio para produzir 2 moles de gás carbônico mais 3 moles de água. Veja que esse quadro ele nos dá algumas indicações. Por exemplo, a quantidade de matéria. 1, 3, 2 e 3, conforme está aí no esquema, como vocês poderão verificar. O número de moléculas: 1 mol, 3 mol, 2 mol e 3 mol, para cada um dos componentes respectivamente. Etanol, oxigênio, gás carbônico e água. Quanto à massa, nós somamos os pesos atômicos de todos os elementos químicos para encontrarmos a massa. Então nós temos 1 vezes 46 gramas, 3 vezes 32 gramas, 2 vezes 44 gramas e 3 vezes 18 gramas, obviamente para cada um dos componentes, conforme mencionados. Quanto ao volume, nós temos que o etanol está no estado líquido e a água também está no estado líquido. Agora, o oxigênio e o gás carbônico são gases e a lei diz que nas condições normais de temperatura e pressão, ou CMTP, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Por isso nós temos aí na coluna inferior do quadro resumo 3 vezes 22,4 litros, referindo-se ao oxigênio, e 2 vezes 22,4 litros, referindo-se ao gás carbônico. Explicando, você observa a equação, a quantidade de matéria, 1, 3, 2 e 3, né? O número de mol é esse mesmo, que é o coeficiente que está escrito antes da fórmula química do álcool, do oxigênio, do gás carbônico e da água, tá? O número de moléculas, também obedecendo a regra chamada lei de Avogadro, diz que 1 mol de qualquer gás tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Portanto, nós temos que 1 mol de álcool contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, enquanto que 3 moles de oxigênio, né, são 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, e 2 moles de gás carbônico são, portanto, 2 vezes 6,02 a 23, e por sua vez os 3 moles de água tem 3,0 vezes 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência, ok? É o número de moléculas de cada um dos componentes. Por sua vez, a massa, nós somamos as massas atômicas, o peso atômico de cada componente, tá? Eu coloco aqui uma observação, que o peso atômico ele está na tabela periódica de cada elemento químico. Por exemplo, o carbono, o peso atômico, ou massa atômica, é 12, o hidrogênio é 1 e o oxigênio é 16. Tá? São esses os componentes em cada uma os elementos
presentes em cada um dos componentes mencionados aí na equação química. Tá? O carbono tem massa 12 vezes 2, que são 2 átomos aí no primeiro membro. O hidrogênio é massa atômica igual a 1, e são 6, portanto multiplica por 6. E o oxigênio tem massa 16, multiplica por 1, né, sendo apenas um átomo aí no primeiro componente. Então nós temos que a massa no caso do etanol, soma-se todos os componentes, que são carbono, hidrogênio e oxigênio, e encontramos 46 gramas. O oxigênio, nós temos 3 multiplicado por 16, que é a sua massa, nós teremos então 48 gramas. O carbono, por sua vez, já no segundo membro da equação, nós temos 2 vezes 12, que é a massa atômica, adicionados ao oxigênio, agora vezes 4, 16, portanto, vezes 4, totalizando 64. Somando-se 24 mais 64, nós teremos 88 gramas. Ok? Ou seja, um volume, 3 volumes e 2 volumes, e ainda 3 volumes. Um volume mais 3 volumes produz 2 volumes mais 3 volumes. Eu estou me referindo a álcool, oxigênio, gás carbônico e água. Álcool e oxigênio fazem parte do primeiro membro na equação química, enquanto que o gás carbônico e a água estão no segundo membro. Ok? Eu coloquei como observação, veja-se que no caso de número de moléculas, está sendo observado apenas o número inteiro. Quando eu coloquei aqui, por exemplo, aí no meio do quadro resumo, 6 vezes 10 a 23, eu estou considerando apenas o inteiro 6. Mas na verdade, quando você vai fazer cálculos, é 6,02, tá? Para ser mais exato na questão matemática, ok? Tá? Para efeito de cálculo, usa-se 6,02 vezes 10 a 23 e não apenas os 6 inteiros. Valeu? Por hoje só. Tudo de bom a todos.